semana passada, já falei para os irmãos na semana passada, a ideia é fazer um compêndio bíblico, é para fazer uma síntese da Bíblia em palavras ou em frases que são pontuais, de uma ordem cronológica. A ideia não é pegar um livro todo e esmiuçar ou dissecar todo o livro, né? A gente pode fazer isso mais para frente, mas a ideia é pegar um compêndio de toda a Sagrada Escritura para trazer a ideia que o Senhor, que o Espírito Santo quis trazer para o nosso conhecimento, né? Para o nosso conhecimento. Estou pensando que talvez, se for aprovado pela igreja, nós fazemos na terça-feira o estudo bíblico e na sexta-feira um discipulado de vida cristã. A gente vai tratar temas específicos. A gente pode tratar temas como finanças, tema como perdão, tema como relacionamento, temas que são pontuais, tipo cultura. Nós podemos tratar temas de vida cristã. Embora no estudo que nós façamos aqui a síntese bíblica, a gente vai pegar alguma parte espiritual, algum tema, né, de vida cristã, não é o foco propriamente dito, né? O foco é mais um apanhado bíblico no geral. Tá bom, meus irmãos? Então, vocês podem observar que no grupo da igreja eu postei a aula que nós tivemos a semana passada. E assim que terminar, ou amanhã, no máximo, nós vamos estar postando também o que nós conseguimos, para onde nós conseguimos avançar na noite desse dia. Mais um aviso. Nós estamos com um pouquinho de dificuldade de colocar o link nos grupos a respeito da gravação da aula anterior. A gente está trabalhando isso, como a gente pode fazer da melhor forma, mas assim que possível a gente vai postar tanto a aula da semana passada como essa aula para ficar gravado, aqueles que não têm tempo ou quiserem rever alguma situação, ter essa facilidade. Vamos começar então? Nós estamos na palavra ou no tema ou na frase número 5, que é Babel. Babel, ela está situada no capítulo 11 de Gênesis, e ele narra a história da Torre de Babel. A palavra Babel significa confusão. Só uma paradinha, só uma pausa aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, tiver algum questionamento dos temas que nós estamos falando hoje, vocês podem mandar aí que nós, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá bom? Então, a palavra Babel significa confusão. Naquele tempo, todos os povos tinham um só idioma. Eles falavam uma única língua. E teve um líder daquela época chamado Nimrod. A Nimrod era, imagine um nome assim, um personagem altamente perverso, altamente persona não grata. Cada vez que você ouvir o nome Nimrod na Bíblia, fica sabendo que não era uma pessoa assim, vamos dizer assim, usar um termo antigo, ortodoxo, né? Não era uma pessoa que tratava as coisas de Deus de uma forma correta, né? E o Nimrod, ele deseja construir uma torre com o objetivo de edificar uma cidade, e o capítulo 11 de Gênesis, ele narra que alguns elementos ou algumas motivações para que esse líder Nimrod desejasse edificar essa torre chamada Babel. E uma delas é não ser espalhado por toda a terra. Ele queria um lugar fixo, estabelecer um lugar fixo. E ele também disse que ela seria tão alta, que ia alcançar os céus. A ideia dessa torre era para que eles construíssem um lugar, porque eles já tinham ainda a memória de quando Deus destruiu a terra com o dilúvio. Então eles queriam construir uma torre tão alta que se houvesse algum dilúvio, não seria atingido pelas águas. Mas também era a ideia, vamos dizer assim, o que passava no coração deles não era só fugir do dilúvio, era fugir da ira de Deus, porque o dilúvio veio como uma manifestação da ira de Deus pelo pecado daquele tempo, como nós vimos na lição anterior. Ele queria também alcançar o céu, e uma torre que alcançasse o céu, o lugar, a morada de Deus, e assim
com a ideia no coração de manipulação do divino, porque todo aquele que alcança a morada de Deus, aonde Deus está, ele está numa posição de igualitária com Deus, né? E ele fala assim, e o texto fala assim, nós vamos construir uma cidade, ela vai ser uma torre muito alta para alcançar a Deus, e nós vamos engrandecer o nosso nome. A ideia é a ideia de orgulho, de ter o nome engrandecido entre todas as nações. E aí nasce um conceito bíblico que é chamado de conceito bíblico de feitiçaria. Mas o que é? Como assim? Conceito bíblico de feitiçaria. Feitiçaria é o desejo de descobrir os segredos e as realidades espirituais divinas. É manipulá-las, utilizá-las em seu favor. Aquele que alcança a estatura de Deus, traz essa autoridade para você, e você quer, para a gente, né, para aquele que tem, e ele quer manipular esses poderes divinos, os sobrenaturais, os segredos espirituais, as realidades espirituais, e manipular isso a seu favor. É descobrir como funcionam os deuses, as forças espirituais que atuam no universo, e usar esses segredos ao seu favor, ou ao favor daqueles que estão próximos. Babel, então, ele representa a pretensão do coração humano de, ao invés de se render ao poder e autoridade do Criador, manipular esse universo espiritual de onde Deus habita. É o espírito do feiticeiro. O espírito do feiticeiro é um espírito manipulador dos poderes, energias e seres espirituais. A Bíblia condena isso. Feitiçaria, nesse caso, é um espírito. E há também muitos cristãos que têm espírito de feiticeiros. São aqueles que tentam manipular a autoridade ou o poder divino com oração, com jejum, campanhas, dízimos, montes, louvor, correntes de fé, romarias, promessas, fitinhas, colares, véu, essas coisas assim. Sempre quando se tenta manipular Deus com as coisas espirituais, ou manipular o próximo com as coisas espirituais, nós chamamos disso de espírito de feiticeiro. Né? Então, alcançar uma torre que chega até Deus, um lugar que você chega até Deus, para eles, para Nimrod, é a pretensão humana de conseguir controlar o sobrenatural. A pretensão humana de Deus, mas Deus intervém nisso. Deus, ele percebe que esse sentido de manipular não era, conhecendo o coração da humanidade, ele viu que não é algo que lhe agradava. A intenção deles não era boa. Percebendo a pretensão humana, Deus intervém e confunde suas línguas e surge as diferentes nações. É o conceito de diferentes povos. O ser humano precisa ser vulnerabilizado, dividido para se tornar mais frágeis. A palavra de Deus nos ensina que um povo dividido, uma casa dividida, ela não prospera. Se há um ambiente onde que há divisão, onde não há unidade, não haverá progresso. Por isso que Deus precisa vulnerabilizá-lo e intervém na maldade do coração do ser humano. O ser humano precisa ser vulnerabilizado. Na construção da torre, eles substituíram a pedra por cal, a pedra e o cal, que normalmente eram utilizados nas construções, por tijolos e betume. Em termos desse significado simbólico, a pedra é um material natural, criado por Deus. Já o tijolo é fabricado por homens, podendo ser interpretado pela substituição da solidez e da autenticidade por algo superficial e efêmero. Quando eles desejaram construir a torre, normalmente todas as construções eram feitas de pedras brutas, e eram coladas e eram edificadas, fundamentadas com cal. E eles falaram não, já no início, quando você lê o capítulo 11, já fala, vamos substituir a pedra por tijolos, algo que era da natureza, algo que é feito pelas nossas próprias mãos, e vamos substituir a argamassa por betume, que é o piche. A ideia deles, eles tinham a ideia de como eles estavam querendo fugir da ira de Deus, de algo que Deus fez para os antepassados deles, é fazer uma casa, um edifício, uma construção que fosse impermeável,
que a água não penetrasse. E tão alta que se Deus mandasse outra ira como o dilúvio, eles não podiam fugir e não ser atingidos. A pedra é material natural, criada por Deus, já o tijolo é fabricado pelo homem, podendo ser interpretado como uma substituição de algo que é sólido por algo que é efêmero. Mais uma vez, o homem pensando que não precisa de Deus e pode fazer as coisas como bem quer. Diferentemente de betume, a argamassa era utilizada para ligar as pedras. A palavra de Deus fala que nós somos pedras preciosas, somos pedras vivas. A argamassa representa a harmonia e a base sólida de uma construção. É o que traz ligamento. Ela permite que a umidade penetre de fora para dentro e de dentro para fora, trazendo um frescor no ambiente. Quando as pedras, imagine do lado espiritual, quando pedras vivas, que somos nós, são unidos, há algo que nos liga. Quando você fala que pela argamassa você consegue, a umidade consegue passar, entenda que sempre que a Bíblia fala sobre água, ela está falando sobre o Espírito de Deus. Quando você traz uma ligação a algo que liga essas pedras e que deixa entrar a umidade e sair a umidade, há um frescor naquele lugar. Já um ambiente vedado pelo piche, pelo betume, não entra e nem sai. Então, é um ambiente que, conforme a temperatura interna ou externa, fica até insuportável de aguentar, né? Ela representa uma solução superficial para o problema. O betume também tem o objetivo de proteger a cidade de outra intervenção divina, ou no caso, o dilúvio. Então, essa é a ideia, a palavra Babel. Babel, que significa confusão. Babel é a ideia do homem, diferente daquilo que Deus falou, que vocês iam crescer, multiplicar e ir preencher, encher o mundo. Nimrod falou, não, nós não vamos sair, vamos encontrar uma cidade, um lugar fixo. Vamos parar aqui. Não vamos expandir. Vamos nos proteger. Nós vamos nos proteger de tudo, inclusive de Deus. E se a gente puder, a gente vai conhecer os poderes divinos, o sobrenatural, para nós podermos manipular todas as outras nações. Vamos fazer o nosso nome grande. Não é mais o nome de Deus que seria grande. Então, a ideia, Babel, é a ideia de confusão, é da onde também vem a palavra Babilônia, que foi uma cidade construída nesse mesmo lugar por Nabucodonosor, que é conhecida lá em Apocalipse como a prostituta do mundo, a prostituta das nações. Babilônia é morada de demônios. Babilônia é a sedutora de todos os homens. É quando os homens têm esse mesmo espírito, esse mesmo desejo que Nimrod tinha de ser independente de Deus. Sexta frase ou sexta palavra, Deus precisa de um povo. Abraão. O tema dessa parte é Abraão. Deus precisa de um povo que serviria de incubador, um ventre, de onde ele iria gerar o seu prometido. Lembra que nas lições anteriores nós falamos sobre uma promessa de Deus em Gênesis, de nasceria um homem, alguém vindo de mulher que pisaria na cabeça da serpente. A gente chama essa passagem de proto-evangelho. É quando Deus anuncia que um ungido dele, um escolhido dele, um homem, viria e venceria a serpente. A mentalidade da serpente. E ele precisa de um povo que seja o ventre para o nascimento desse homem. Mas é qual povo? Não existia povos naquela época. Então é nenhum povo. Deus cria um povo. Ele começa do zero, ele zera tudo. Ele zerou tudo no dilúvio. E para isso ele chama um homem, Abraão. E dele, na época então, antes de ser Abraão, ele era só Abrão. E dele suscita uma grande nação. Abraão tem um filho chamado Isaac, que tem um filho chamado Jacó, que tem 12 filhos. Jacó tem 12 filhos, dos quais viriam as tribos de Israel. E um desses filhos de Jacó chama-se José.
José vai para o Egito, é uma passagem bastante conhecida de todos. José vai para o Egito, vendido como escravo por seus irmãos. E depois, todos seus irmãos e parentes vão para o Egito também. Há uma fome generalizada, quando o mundo vive uma crise de fome. Preste atenção nessa situação, nessa frase, crise de fome. De tempos em tempos, Deus envia ao mundo, permite para que o mundo se esperte, vou usar esse termo assim, para que o mundo fique desperto, uma crise de fome. Tanto que um dos cavaleiros do Apocalipse chama-se fome. Ele manda uma crise de fome e faz com que todos os seus parentes, os seus irmãos, vão buscar ajuda com José, que era governador na época do Egito, e eles conseguem esse auxílio. Deus havia prometido fazer da descendência de Abraão uma grande nação. E lá no Egito, através de José, essa nação se multiplica e surge um grande e extraordinário povo, que é chamado do povo hebreu. E existe uma diferença entre o povo hebreu e o povo judeu. O povo hebreu é o nome da nação, eles são hebreus. O judaísmo é a religião deles. Então, quando você fala de hebreu, você está falando do povo. Quando você fala de judeu, você está falando da religião deles. E torna-se, então, o povo hebreu. E torna-se uma ameaça para o Egito. Eles cresceram tanto que o Egito ficou com medo deles tomarem posse, porque eles cresceram com um povo muito grande, extraordinário, inteligente. Deus estava com eles, embora fossem escravos. Lá, a nação é escravizada. Jacó tem seu nome mudado por Deus, ele passa a ser chamado de Israel. Mas ainda Israel era nome só de Jacó, não era o nome da nação ainda. Tá? Mas por que um povo, eles foram escravizados no Egito? Por que Deus permitiu a escravidão deles no Egito? Presta atenção nisso. Vale para esses dias de hoje também. Um povo escravizado, ele perde sua identidade. Ele tem sua identidade sob opressão e é um povo vulnerável. Essa é uma das estratégias de Satanás até hoje. Ele coloca a dúvida no coração do homem sobre a sua verdadeira identidade. Então, quando as pessoas eram escravizadas, a primeira coisa que eles faziam é tirar eles da terra deles e enviar eles para a terra da opressão. E lá eles eram sujeitos a ensinamentos, a palavra, a cultura deles, dessa nação que era opressora, e eles aos poucos, com o tempo, eles iam esquecendo das culturas, da religião, das situações do povo deles. Então, aos poucos, eles vão perdendo a sua própria identidade e vão absorvendo a identidade daquele povo que oprimiu eles. E esse era um dos motivos que eles eram levados como cativos. Né? A palavra de Deus nos ensina que nós somos escravizados pelo pecado. O pecado nos escraviza. Então ele tira a nossa identidade. Às vezes nós nem sabemos mais quem nós somos. A gente vê muito isso acontecer hoje, principalmente com relação à ideologia de gênero. Pessoas que não sabem nem quem são em Cristo. Não sabem nem a origem deles. E quem não tem identidade, qualquer identidade eu posso assumir. Então, o que o Satanás, ele trata isso como estratégia para tirar as pessoas com o pecado, de escravizar as pessoas para que elas percam a sua identidade. Nesse caso, lá no Egito, na escravidão, esse povo agora escravo nutre em si a esperança da promessa que Deus fez aos seus antepassados, de um dia um Messias, um homem, alguém viria para fazer a nação uma nação livre. Essa era a promessa de Deus, que essa nação, esse povo seria próspero e luz para as outras nações. Agora eles constroem a sua identidade, eles começam a construir uma identidade baseada na dependência de uma intervenção divina. Uma das identidades desse povo hebreu era esperar que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó cumprisse a sua promessa, e eles nutrem esse desejo de um dia
que um dia haja a intervenção de Deus. Palavra número 7 é Moisés. Surge Moisés. Moisés é usado por Deus para libertar da escravidão do Egito esse povo que carrega a promessa do Messias. Israel, agora esse povo tem um nome, é chamado Israel. Israel é consciente que só se livrou da escravidão devido à interferência de Deus na sua história. Cria o conceito divino cria um conceito na mente, no coração desse povo de dependência do divino. É uma dependência que não existia enquanto eles estavam em Babel e depois que eles foram escravizados no Egito. Quando Deus intervém na vida deles, através das pragas, através do mar aberto, enviando um mensageiro, um libertador, eles começam a criar no coração, na cultura desse povo, o conceito de dependência do divino. A palavra número 8 é a Páscoa judaica. Deixar bem claro que o cristão, embora nós falamos sobre Páscoa, cristão não comemora Páscoa. Cristão comemora ressurreição. A Páscoa, vamos falar sobre a Páscoa judaica. É uma celebração da libertação do povo, que custa a vida dos primogênitos. Todo cristão conhece bem essa história, eu deveria conhecer bem essa história, que o povo Egito, o povo hebreu, ele é libertado da escravidão do Egito pela morte dos primogênitos. A vida do povo hebreu é poupada. Todo primogênito daquela nação que tivesse nascido, tanto homens como animais, morreria. O anjo da morte passaria, e as casas que não tivessem seus umbrais e suas janelas pinceladas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte entraria e ceifaria a vida do primogênito dela. A vida do povo hebreu é poupada devido ao sangue de um cordeiro que é aspergido nos umbrais das portas e janelas das casas do povo hebreu. Observação. Todas as pragas eram voltadas para os egípcios. Todas as pragas de Israel que aconteciam, as 10 pragas lá, elas eram sempre voltadas para o povo egito. Deus enviava como punição para o faraó e para o seu povo. Mas essa praga em especial, da morte dos primogênitos, era a única que ia atingir tanto os egípcios como os hebreus. Só um momento. Tem uma pergunta. Pode fazer? Uhum. A pergunta é Pode falar alto. A pergunta é de Sandro Altair. Antes de Babel, existia uma só língua? Qual seria ela? E o significado de um alvará está ligado à confusão daquele povo ou à confusão de línguas distintas? Eu não entendi o alvará, mas deixa eu explicar. Não existem teorias. A pergunta foi que se naquela época que existia de Babel, existia só uma língua, qual língua seria essa? Existe uma coisa assim, uma tese, porque não há relatos escritos, mas existe uma tese que era o aramaico, né? Que há algumas inscrições em pedras que foram encontradas naquela época, que essa linguagem pode ser o aramaico, né? Que era uma língua mais antiga de todas as línguas, tá? Mas não tem nada de certeza com relação a isso. Eu não entendi muito bem a pergunta a respeito de alvará, tá? Eu vou passando aqui e depois a gente retorna aí. Quer refazer essa pergunta? Você podia refazer, porque o significado de um alvará está ligado à confusão dela, povo, ou à confusão de línguas distintas que causou isso. Então, você puder repetir a pergunta. Então, Sandro, se você puder repetir essa pergunta, fica mais fácil. Eu não consigo entender a ligação de um alvará e com tudo o que foi dito até aqui, tá? Pode refazer, a gente para e tentar trazer a resposta a isso. Então, voltando lá, a Páscoa judaica. Ele dito errado, não é alvará, é ela.
Vou ler de novo sem o alvará. Pode falar alto, falar mais O alto. significado dela está ligado à confusão daquele povo ou à confusão de línguas distintas causado por ela? Dela, não entendi. Ah. Foi a confusão entre o povo foi causada por as línguas distintas. Então, a confusão do povo, sim, a ideia era que quando você está construindo alguma coisa, você está edificando alguma coisa, a comunicação, ela é muito importante. E nós vemos no nosso dia a dia como a falta de comunicação ou a interpretação errônea de algo, ela pode trazer uma confusão tremenda. Então, a ideia de Deus, que se entende, é que Deus confundiu a língua deles, porque tem algo que é muito importante que Deus disse aí, que eu estava me passando em branco. Ele disse que esse povo, eles estavam tão unidos nesse coração, nesse desejo, embora contra a vontade de Deus, era um povo tão unidos nesse propósito que eles iam conseguir o propósito dele e não tinha nada que impedisse. Então, para você ver que existem algumas unidades, algumas comunhões, alguns pensamentos, algumas ideias que, embora desagrade a Deus, a unidade, mesmo quando ela não agrada a Deus, se as pessoas estiverem unidas, elas conseguem o seu intuito. A gente pode dar um exemplo assim, parece tosco, é uma quadrilha de assalto a banco. Não é algo que agrada a Deus, não é algo pecaminoso. Mas se eles estiverem em comum acordo, eles conseguem fazer isso. Porque a palavra de Deus diz que até, infelizmente, até para essas más coisas, se você tiver unidade, você consegue. Então imagine quando você estiver em unidade, em um só coração, que é algo que o Espírito Santo vem fazer, e tem uma ligação entre Babel e Atos 2, a vinda do Espírito Santo, porque um é uma confusão de línguas e outro é uma unidade de línguas. Foi necessário que Deus trouxesse essa confusão de comunicação para que eles não conseguissem entender e houvesse essa dispersão. Então, essa dispersão, mesmo assim, o povo que tinha a mesma língua, que se identificava com uma língua próxima, eles se uniram e formaram ali outros povos. Por isso que é conceito de outros povos. Não sei se eu consegui trazer isso, mas sim, essa confusão, essa intervenção nas línguas é que fez com que eles se dispersassem e houve essa criação de novos povos. Não sei se eu conseguir trazer a resposta. Se tiver mais dúvida, fique à vontade a perguntar. Então, quando houve essa libertação do povo do Egito pelo sangue de um cordeiro, e essa foi uma praga que atingia também aquele que era do povo hebreu, que não acreditavam na palavra de Moisés, que disse que eles deveriam fazer isso, senão o anjo da morte viria sobre todo o povo da terra. Tanto homens como os animais, os primogênitos, morreriam. Aqueles que acreditaram e que fizeram isso foram salvos, mas aqueles até do povo hebreu que não fez isso, recebeu a consequência de morte. Uma observação também é que todas as pragas, elas atingiam somente os egípcios. Por quê? Porque embora eles estivessem no meio do Egito, existia uma terra chamada Gósen, e na terra de Gósen habitavam os escravos hebreus, o povo de Deus. Nessa terra, as pragas não chegavam. Não chegava a rã, não chegava as lepras, nenhuma das pragas chegavam na terra de Gósen, embora ela ficasse no meio do povo. Somente essa praga, então, essa situação do anjo da morte, ela atingiria também a terra de Gósen. Nona palavra é Êxodo. A partir do momento que eles foram libertos do Egito, eles começaram a peregrinação até uma terra, a terra prometida. Agora eles têm a sua consciência fortalecida na dependência de Deus. Eles viram a ação do Deus vivo. Deus agiu no meio deles, trazendo liberdade.
na necessidade de seguir o seu líder e libertador. Mas ainda tratava-se de um povo, e não era uma nação, eles eram um povo. Qual é a diferença entre povo e nação? Povo é uma reunião de indivíduos, grupo de pessoas, embora debaixo das mesmas regras e da mesma liderança, não são organizados. Não são organizados juridicamente, culturalmente, cada um busca o seu próprio interesse. E isso é o conceito do povo. Embora eles tenham, às vezes, o mesmo uniforme, eles falam as mesmas coisas, eles sejam irmãos, eles buscam cada um seu próprio interesse. É uma reunião de indivíduos. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Já uma nação é a reunião de comuns, organizados até juridicamente, entende-se como a mesma origem, a mesma cultura, a mesma história, que buscam o mesmo interesse. Esse é o conceito de que Deus ama, um conceito de nação. Ele sempre está falando sobre a nação dele, que há um povo que está desperto, mas ele quer fazer desse povo uma única nação. O conceito que eu estava falando sobre línguas que são dispersas, que foram dispersas lá em Babel, imagine agora no Novo Testamento, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas no Novo Testamento, Deus age no sentido de unir as línguas, de unir os povos. Não há mais muros de separação. Não há mais gregos, não há mais judeus, não há mais brancos, não há mais negros, não há mais pobres, não há mais ricos, não há mais homem, não há mais mulher, no sentido de que são todos iguais perante Deus. Então, aquilo que ele quer mostrar, o ideal do Senhor é a unidade. É a oração de Jesus em João 17. A partir do versículo 20 lá, que todos sejam um. Assim como nós somos um, que todos sejam um. Num mesmo coração, numa mesma mente. E qualquer coisa que foge disso é um espírito do anticristo. Se não está conseguindo ter comunhão e você não está fazendo nada para mudar isso, quem está agindo no teu meio é o espírito de anticristo. Isso serve para o casamento, isso serve para o relacionamento na escola, no emprego e principalmente dentro do povo de Deus. O espírito de anticristo sempre vai causar confusão. E geralmente de línguas, de conversa, de palavras. 10. A palavra número 10 é Sinai. No Monte Sinai, quando eles chegam no Monte Sinai, terra prometida, precisavam conquistá-la. O Monte Sinai representa a lei de Deus. No Sinai, Deus diz, vocês eram escravos, agora estão livres. Mas eu vou fazer de vocês um povo, de vocês o meu povo. Eles não sabiam viver como nação. Deus fala, eu vou fazer de vocês meu povo. Eu serei o Deus de vocês. Eu vou ensinar vocês como devem viver quando vocês chegarem na terra que eu darei a vocês. Deus lhe dá as tábuas da lei, são 10 mandamentos. A lei no Sinai tem uma conotação. Esses mandamentos que Deus deu, os 10 mandamentos, era didático. Ele queria ensinar o povo a viver. Ele tem uma conotação ética. Como que vocês vivem eticamente? Uma conotação política, como que vocês se organizam como povo, e uma conotação espiritual, religiosa. Deus ensina como deve ser adorado. Ele diz como ele deve ser adorado. Não é o homem que diz como deve adorar Deus. Isso é a dimensão religiosa. Deus ensina como esse povo deve viver em sociedade. É uma dimensão ética. Não roubará, não desejará a mulher do próximo, coisas assim. Tá? É uma conotação, dimensão ética. Deus também ensina como esse povo deve se organizar enquanto nação-estado, uma dimensão política. Isso está descrito em Êxodo 20. Moisés morre. O libertador morre. E para conquistar a terra prometida, Canaã, surge um general Josué. Ele conquista a terra e divide essa terra em 11 partes. 11 partes. Que são terras divididas. Mas se existiam 12 tribos, se eram 12 os filhos de José, que eram
12 filhos de José, e eles foram repartidos em partes de Canaã, foi dado terra para eles como herança, e eles eram 12, por que foi dividido em 11 partes? Conforme a descendência de José, eles foram divididos em 11 pedaços, ou 11 tribos, mas a tribo de Levi, aqueles que são chamados de levitas, eles não tinham terra. Deus não deu uma terra para eles. Não deu uma herança na terra para eles. Eles eram responsáveis pelos trabalhos, pelos ofícios divinos. Eles eram a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. A palavra de Deus fala que Deus falou assim, olha, eu serei a sua própria herança, eu serei a herança de vocês, eu não vou dar herança para vocês na terra. Então Levi não ganha terra, fica responsável pelo ofício divino. Deus é sua herança, mas ele é sustentado pelas outras tribos. As outras tribos, eles receberam orientação de Deus para que sustentassem os levitas. Os sacerdotes seriam sustentados pelas outras tribos, já que eles não tinham terra, não tinham como plantar, não tinham como colher, eles não eram responsáveis de parte de criação de gados, então eles eram sustentados por esse povo. Daí que vem um dos conceitos de dízimo. Na divisão de terra, recebem a ordem de separar um lugar de refúgio. Todas as tribos, em todas as terras, eles podiam fazer o que quiserem naquela terra, mas eles receberam uma ordem de Deus que no meio da propriedade deles teria que haver um espaço, um bairro, vou dizer assim para se entender melhor, que seria chamado de terra de refúgio. O que seria essa terra de refúgio? Era o lugar quando alguém cometeu um crime e ele precisasse de um perdão antes que a vingança chegasse até ele. É aquela situação de dente por dente, olho por olho. Você matou alguém de uma família, a família tinha por obrigação de ceifar a sua vida também. Então, antes de você ser executado, você podia fugir para essa terra de refúgio. E lá ninguém poderia tocar em você. É como se fosse uma misericórdia para um tempo naquele lugar. E outra coisa, as tribos, os donos daquela terra, tinham que sustentar ainda todos aqueles que estavam nessa terra de refúgio. Eu tenho por mim espiritualmente que hoje a igreja seria essa terra de refúgio, que é onde os pecadores, onde aqueles que passaram cometeram algum tipo de crime, algum tipo de dano, causaram danos para os outros, podem se refugiar nessa terra onde eles encontram misericórdia e compaixão. 12. Surge o período de juízes. Surge os períodos dos juízes. Israel não tem um rei que governava ela. Quem governava ela era juízes. Ela era governada pelos juízes. Mas Israel, ela observa como ela tinha que conquistar. O povo tinha que conquistar a terra, expandir. A ordem de Deus é, eu vou dar a terra para vocês, é tua, mas vocês têm que conquistar essa terra. Vocês têm que trabalhar. Vocês que têm que, com o braço de vocês, ajudem. São cooperadores de Deus da conquista da terra. E eles tinham que fazer guerra entre outros povos para expandir, para ganhar, para conquistar. E essa terra, Canaã, já havia pessoas morando lá. Então eles chegaram lá e expulsaram essas pessoas. É lógico que essas pessoas iam se juntar e tentar reconquistar sua terra. Então eles tinham que formar um exército. Entenda que Israel, até hoje, eles têm um conceito que eles são um exército familiar. Não é igual nós, que nós temos uma nação que tem um exército. Eles não, eles são um exército. O conceito natural deles é que eles nasceram para briga. Nasceram para conquista, nasceram para se defender. Por isso nunca perdem uma batalha. A história nos conta que já teve nações muito grandes que atacaram eles em uma vez e foram derrotadas em 6 dias. Que é a Guerra dos 6 Dias. Então, quando você vê a história, você vai ver que realmente Deus é com esse pessoal. Então, eles precisavam disso. E só que eles notavam que quando eles iam como eles eram governados por juízes, aqueles que traziam ordem na terra deles, quando eles iam para essa batalha,
eles notavam que todos os outros reinos tinham um rei. Tinha um rei que governava, é um rei que dava ordem, e isso facilitava na comunicação, na comunhão, e tornava para eles a vitória mais difícil. Então eles começaram a nutrir no coração de pedir um rei. Eles queriam um rei que governasse com eles, não queriam mais ser governado por juízes. Só que Deus que tinha determinado que eles seriam governados por juízes. Então Israel pede um rei. É o período do Reino Unido. Israel está na terra de Canaã, sendo consolidada como nação, e traz no seu ventre a promessa do nascimento do Messias. Queria esmagar a cabeça da serpente. E passa a ser governada por reis. Israel tem 3 reis no período do Reino Unido. O primeiro foi Saul. Saul, ele foi escolhido em detrimento de Josué, que era o general escolhido para substituir Moisés. O povo escolheu Saul. Deus, me lembra a passagem bíblica que quando o povo vem pedir, o profeta, né? José chega até Deus para falar sobre isso. O povo está pedindo, não me quer mais lá. O povo não quer mais que eu pastorei eles. O povo quer um rei, um novo rei. Daí Deus fala assim: não é você que eles não estão querendo, eles não estão querendo a mim. Porque se eu coloquei você e agora querem colocar outro no teu lugar, não é você que eles não querem a mim. Mas faz o seguinte, dá o que eles querem. Só que diga para eles o seguinte: esse rei vai subjugar você, esse rei vai dominar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que é teu. Esse rei, ele vai fazer isso, que não vai agradar vocês. Vocês querem um rei assim mesmo? Ou preferem ser governado por quem eu determinei? E o povo pediu, não, nós queremos um rei. Então Deus liberou eles para eles escolherem um rei segundo o coração deles. Daí eles olharam um cara que era o mais alto de Israel, ele era o mais bonito, mais alto e mais bonito, era um grande guerreiro e era um grande soldado. Eles escolheram, vamos dizer, o melhor, a nata que eles tinham lá. E ungiram Saul, rei do povo, rei de Israel. Mas Deus queria alguém que governasse um homem segundo o coração de Deus, e não segundo o coração dos homens. Então, quando você vê na Bíblia, falando assim, olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que Davi tinha o coração segundo a vontade de Deus. Ele era um homem que Deus escolheu segundo a vontade dele, não era a vontade do povo. É nesse sentido que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então Israel teve 3 reis no período do Reino Unido, das Nações Unidas, não, das famílias unidas. Saul, Davi e Salomão. Cada um governou durante 40 anos. Lembra que eu falei na aula anterior sobre números que tem significado? A Cabala de Israel, a Cabala judaica, eles têm um significado. O número 40 significa uma geração completa. Então, governaram cada uma geração, no caso 40 anos, num total de 120 anos. Número 14, eu vou ler só 14, depois eu vou abrir para perguntas, e não precisa ser exatamente perguntas sobre o que nós estamos falando aqui. 14, Davi, uma figura fundamental no período do Reino Unido. É Davi que recebe a promessa de Deus de um reino que não terá fim. É sobre Davi que fala-se mais assertivamente, foca-se mais, através da geração dele, ou melhor, do ventre desse reinado nasceria o Messias. Então, é uma promessa de Deus de um reino que não terá fim, tanto que Jesus, ao entrar em Jerusalém, é aclamado como filho de Davi. Ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, em 1 Samuel, capítulo 8, de 10 a 17, de 13 a 14, em Atos 13, 22. Quando Davi morre, ele deixa seu trono a seu filho Salomão. Quando Salomão morre, ele deixa seu trono para o seu filho Roboão.
Roboão é um problema para Israel. Mas isso aí a gente vai conversar no próximo encontro nosso. Se vocês tiverem alguma pergunta, não precisa ser a esse respeito, a outras coisas, ao que ficou para trás, que não ficou entendido na primeira aula, na primeiro discipulado, fiquem à vontade. Senão a gente vai fazer uma oração e vai encerrar. Tudo bem, não tem pergunta, então eu vou encerrar. Tem uma pergunta? Eu vou encerrar aqui, agradecer a presença de vocês. Vou pedir para que vocês compartilhem isso. A semana que vem, provavelmente nessa semana, nós vamos colocar link dos vídeos, né, para aqueles que quiserem, não puderam estar hoje junto conosco ao vivo e possam ter interesse. Na sexta-feira eu vou dar início ao nosso discipulado de vida cristã. Daí não é sobre isso, nós vamos pegar temas específicos. Eu já vou sugerir que vocês podem me mandar no meu privado, não é no grupo da igreja, no Instagram da igreja. Vocês podem mandar no meu privado do WhatsApp alguns temas que vocês gostariam de discutir, né? Você pode falar que queria falar sobre finanças, queria falar sobre homossexualidade ou vícios, e daí aqueles que foram os temas mais escolhidos, né, a gente vai colocar por uma ordem, a gente vai trabalhar um pouquinho na sexta-feira que vem. Ok? O Sandro perguntou: quando a Bíblia diz que Deus escreveu os mandamentos com o seu dedo, isso é literal? Então, acredita-se, foi perguntado se quando a Bíblia diz que os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, há um texto que diz que foi um anjo que escreveu o mandamento. Há um texto bíblico que diz que foi um anjo. Mas, como a gente lê aqui, o nosso modelo, o nosso exemplo é Jesus, eu vou lembrar para vocês como que eu posso dizer? Uma situação que aconteceu, que é bem conhecido no meio cristão, que prova que Deus escreveu com seus dedos. Porque existia dentro da cultura de Israel esse pensamento que foi Deus que escreveu com seus próprios dedos, e está escrito bíblico, está escrito que ele escreveu, os mandamentos foram escritos com os dedos de Deus. E também existe uma cultura, um lado que acreditava que quem trouxe esses mandamentos foi um anjo. Só que vocês se lembram naquela passagem de Maria Madalena, quando ela foi pega em flagrante adultério e queriam apedrejá-la? E daí Jesus interveio com ela, e daí perguntaram para ele: o que diz a lei de Moisés? A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar quem foi pego em adultério. Mais ou menos assim, parafraseando. Daí, o que ele faz? Qual é a atitude dele? Ele se abaixa e com seu dedo ele escreve algo na terra. Quem conhece Israel, os eruditos, eles dizem que o solo de Israel, naquele tempo, e ainda hoje, ele é um solo bem pedregoso. Ele é praticamente como se fosse um deserto, mas pedregoso. E quando Jesus começa a escrever na pedra, é como se ele dissesse assim: quem são vocês para falar para mim sobre o mandamento, sendo que fui eu mesmo que escrevi os mandamentos? Então acredita-se sim, que literalmente foi escrito pelo dedo de Deus. Pode-se interpretar dessa forma. Mais alguma? Então ele fala: então ele ficou com o corpo físico? Existe uma passagem bíblica que ele se tornou físico para escrever, talvez existe essa dúvida. Mas existe uma passagem bíblica, não sei se vocês lembram, eu não vou lembrar bem o nome dos personagens. Se eu não me engano, foi Nabucodonosor, que era um rei, e eles tinham levado o povo. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, porque é bem na época que nós estamos falando do povo unido, né?
da Nação Unida, do Reino Unido, teve uma hora que houve um cisma, uma separação do povo. E foram levados cativos para a Babilônia. E eles não levaram só cativos, eles invadiram o templo e pegaram todos os objetos sagrados do templo e levaram também para a Babilônia. E daí esse rei está fazendo uma festa muito grande, e ele profana esses cálices sagrados, né, que eram usados separados para Deus, e ele quer tomar vinho, quer fazer bagunça com os cálices. E daí Deus decreta uma sentença a Nabucodonosor. E essa sentença aparece com uma mão escrevendo um dedo, uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Quer dizer, fosse pesados, julgados e condenados. Vamos dizer assim, não lembro direito como que é a frase. Eu lembro do Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Né? Então, não era algo físico, mas todos conseguiram ver essa mão escrevendo na parede do palácio essas frases. Né? E ficou marcado. Deus é Deus, né? Pode qualquer coisa. Pode ser físico também. Pode ter parecido. Não creio que tenha sido parecido fisicamente, porque naquela época chegar próximo de Deus já era morte já, né? Ninguém poderia ver. A Bíblia fala que ninguém viu Deus, né? Então não teria como ser físico, a não ser que um anjo tenha feito isso. Mas há também relatos no Antigo Testamento que falam assim do anjo do Senhor, e o próprio Jesus fala que todo o Antigo Testamento falava a respeito dele. E o anjo do Senhor, no caso o próprio Jesus, que é Deus, ele se manifestou sim no Antigo Testamento. Acredita-se isso. A gente chama de epifania, né? As manifestações de Jesus no Antigo Testamento. Podia citar algumas, mas eu acho que não há necessidade. Mais alguma pergunta?